Boa noite, amados irmãos, graça e paz. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez, tendo a oportunidade de louvar, de exaltar, de engrandecer o nome do Senhor. E nós vamos iniciar o culto desta noite orando, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração. E eu tenho a certeza que Ele tem falado aos nossos corações durante esses dias. Quero deixar um texto da palavra de Deus que se encontra no Salmo de número 29, que diz o seguinte: versos 1 e 2. Atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força. Atribuam ao Senhor a glória que seu nome merece. Adorem ao Senhor no esplendor de seu santuário. Vamos orar nesse momento, vamos colocar nossa vida diante do Senhor, vamos pedir a orientação dEle, que Ele fale aos nossos corações neste momento, em nome de Jesus. Querido Deus, obrigado, Senhor, por mais um culto, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de prestarmos culto ao Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, que somente o Senhor é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Por isso, Pai, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, a Tua direção. Te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor use as nossas vidas nesta noite para que possamos abençoar, possamos, Senhor, trazer uma palavra de esperança, de fé, de confiança, na certeza de que nada foge do controle das Tuas mãos, mas o Senhor tem o controle de tudo, Pai. Por isso, usa a minha vida, ó Pai, nas Tuas mãos, os irmãos que também têm nos ajudado nesses cultos, louvando, que o Senhor esteja cuidando de cada um, suprindo cada necessidade. Ó Pai, ser conosco neste momento, Pai, que o nosso coração e a nossa mente esteja aberta para receber a Tua palavra neste dia. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor nesse momento em nome de Jesus.
Nós vamos fazer um momento de dedicação dos dízimos e das ofertas. E nós vamos meditar na palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10, que diz o seguinte: Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Quero, nesse momento, aproveitar para agradecer pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que tem permanecido com esse compromisso de se manterem fiéis aos dízimos, às ofertas, para o sustento da obra do Senhor ali no bairro da Gruta. E claro, essa obra ela tem se estendido em muitos lugares, porque nós temos aproveitado esses links, essas gravações e temos enviados para muitos lugares, e Deus tem operado, Deus tem abençoado a vida de muitas pessoas. Então nós queremos orar nesse momento, agradecendo pela vida de cada um dos contribuintes da nossa igreja e pedindo que o Senhor abra portas para aqueles que não têm contribuído, que possam contribuir em nome de Jesus. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade mais uma vez de buscarmos a Tua face através da oração. Quero, Pai, nesse momento, ó Deus, colocar diante de Ti a vida de cada um dos irmãos e cada uma das irmãs da nossa igreja. Queremos Te agradecer, Senhor,
pela contribuição, Senhor, de cada um dos irmãos e irmãs, ó Deus, de se manterem fiéis, de se manterem, Senhor, em nome de Jesus, com esse compromisso de sustentarem a Tua obra, a Tua causa, aqui no bairro da Gruta, Pai. Abençoa a vida de cada um, que o Senhor continue sustentando, suprindo cada necessidade, fortalecendo em todas as áreas, e que, em nome de Jesus, aqueles que não têm contribuído, abre portas, Pai, em nome de Jesus, para que passem a contribuir, e assim, Senhor, em nome de Jesus, a Tua obra possa avançar ainda mais, e o Teu nome possa ser ainda mais, ó Deus, conhecido e glorificado. Essa é a nossa oração nesta noite, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.
meditar na palavra do Senhor nesta noite, num texto bastante conhecido de todos nós, que é Isaías capítulo 41, verso 10, que diz o seguinte: não temas, porque eu estou com você. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. Nós sabemos do problema que essa pandemia ela causou, problemas em todos os sentidos, na saúde pública, na economia do nosso país, problemas em todas as nações, problemas também de crise política e tantos outros problemas de famílias que têm perdido entes queridos, não têm conseguido nem se despedir desses entes queridos. A gente não pode dar um abraço nessas famílias que estão enlutadas. Então nós, de fato, temos vivido um tempo nunca vivido pela humanidade. Mas o grande desafio para nós, nesse texto, é que nós não devemos temer, porque, em primeiro lugar, porque nós não devemos confiar em ídolos. E esse texto ele vai mostrar exatamente isso. O Senhor, ele denuncia a construção de ídolos entre o seu povo. Eles construíram deuses falsos que não podiam salvar e que não podiam livrar ninguém. Embora o Senhor estivesse operando maravilhas no meio deles, havia um sentimento de insegurança, havia um sentimento de abandono em seus corações. E tudo isso foi causado pela incredulidade que aquele povo tinha. Nós não podemos agir da mesma forma, nós não podemos agir com incredulidade, porque a palavra de Deus ela vai afirmar que em Hebreus capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe, que é abençoador daqueles que o buscam. E a palavra de Deus ainda vai afirmar, meus amados irmãos, que os que confiam no Senhor são como montes de Sião, Salmo 125, verso 1, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então não é porque nós estamos vivendo essas adversidades que nós vamos trocar a ação do nosso Deus e fazer de alguma coisa, de alguém ídolo. Nós precisamos entender que diante dessas adversidades, nós temos alguém que pode nos socorrer, que pode nos ajudar, que pode nos segurar e, consequentemente, nos dar forças para enfrentarmos a situação. Quando nós olhamos, meus amados, para o texto, do verso 1 ao verso 7, o profeta ele faz uma denúncia, porque o povo estava construindo ídolos, como que aqueles ídolos eles fossem trazer alguma solução para as suas vidas. Mas uma coisa que nós precisamos ter a certeza em nosso coração é que esses ídolos eles não poderiam solucionar o problema deles, não poderia trazer algo que pudesse livrá-los ou fortalecê-los diante das adversidades. Meus amados irmãos, o nosso Deus é quem nos fortalece. É Ele que nos dá a cada dia disposição, é Ele quem nos dá a cada dia ânimo para que possamos lutar, para que possamos vencer as adversidades. Ele é quem nos dá força para que nós estejamos de pé e nos mantenhamos firmes, convictos de que Ele está agindo em nosso favor. Do verso 1 ao verso 7 do livro de Isaías, capítulo 41, o profeta ele faz essa denúncia de que o povo estava construindo ídolos. E aqueles ídolos que eles estavam construindo não iriam solucionar o problema deles. Então nós devemos entender que nós temos um Deus que é presente, que embora vivamos circunstâncias adversas, embora estejamos vivendo momentos difíceis, mas Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele é o nosso socorro, Ele é esse socorro bem presente na hora da angústia. Então, em nome de Jesus, a única pessoa que você deve depositar sua confiança é no Senhor. Então, não confie em ídolos, confie no Senhor.
Ele está no controle das nossas vidas. Nada do que está acontecendo fugiu do controle das suas mãos. Ele tem o controle de tudo e de todos em suas mãos. A segunda verdade que eu aprendo no texto: por que não devemos temer? Porque nós temos um Deus que age em nosso favor. Se os irmãos observarem os versos 8, 9, 10, 11, até o verso 20, mais ou menos, nós vamos observar aquilo que Deus faz no meio do seu povo. No texto, ele vai dizer: você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra. Então Deus já está relembrando ao povo aquilo que ele havia feito. Eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes eu os chamei. Eu lhes disse: você é meu servo, eu os escolhi. Então Deus ele começa a mostrar ao povo aquilo que ele havia feito. Se os irmãos lerem até o verso 20 do texto, os irmãos vão ver as coisas que Deus estava operando e mostrando ao povo que eles não precisavam confiar em mais nada senão nele. Somente ele era suficiente para que pudesse vencer aquela adversidade, aqueles problemas que eles estavam enfrentando. Eu quero dizer a você que está me assistindo nesta noite, em nome de Jesus, eu creio que Deus ele pode sanar esse vírus. Eu creio que Deus ele pode consolar as famílias enlutadas. Eu creio que Deus ele pode ir às UTIs, aos hospitais, às UPAs, aos lares que tem alguma pessoa enferma, e com apenas um toque ele pode mudar a situação dessas famílias, assim como ele mudou da mulher do fluxo de sangue, que havia 12 anos, segundo a palavra de Deus, que enfrentava aquele problema. E a palavra vai dizer que ela gastou todas as suas economias e nada daquilo que ela procurou solucionou o seu problema. Bastou um toque de Jesus para que aquela enfermidade que o atormentava há 12 anos, ela fosse tirada. Eu creio que basta um toque do Senhor para tirar completamente tudo isso que nos atormenta, tudo aquilo que tem causado medo, tudo aquilo que tem causado insegurança, tudo aquilo que tem causado incertezas. Eu creio que basta um toque do Senhor para mudar completamente essa situação. Então, em nome de Jesus, creia que o mesmo Deus que agiu no passado é o Deus que age hoje no presente. A palavra de Deus vai nos ensinar lá no livro de Isaías, no capítulo 64, verso 4. Porque desde a antiguidade não se viu, nem com olhos se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para o bem daqueles que nele esperam. Em Efésios capítulo 3, verso 20 diz: porque Deus faz infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então creia que Deus está agindo como ele já agiu em outras situações, em outros momentos vividos. Deus ele agiu, ele operou e ele mudou a situação da vida de muitas pessoas. Eu posso citar alguns exemplos aqui bíblicos. Quando Ezequias está ali preocupado como iria destruir o exército da Síria, se o exército da Síria era muito mais numeroso do que o seu exército. Ele creu no Senhor, e o Senhor, com apenas um anjo, destruiu todo aquele exército. E aquele problema que ele estava vivendo, ele foi vencido, porque o Senhor colocou a sua mão. Eu posso citar, por exemplo, outros momentos da palavra de Deus, quando Neemias, por exemplo, ele vai até Jerusalém, reconstruir os muros de Jerusalém, e diante daquela reconstrução havia inimigos, tanto de fora como de dentro, que estavam tentando impedir que a obra avançasse. Ele colocou o povo para trabalhar com uma mão e com a outra segurar uma espada. Com isso,
ele demonstra não a fraqueza nossa como ser humano, mas ele mostra que nós precisamos estar preparados diante de qualquer adversidade que nós enfrentamos em nossa vida. E aí ele arma o seu povo para que, se o inimigo fosse atacar, eles estivessem prontos para vencer aquela batalha. Em 52 dias, Deus ajudou Neemias, junto com o seu povo, a levantar um muro de Jerusalém. Então, nós cremos em um Deus que faz, em um Deus que usa, em um Deus que nos abençoa, em um Deus que é presente em nossa vida. Eu poderia passar aqui a noite toda citando mais exemplos, mas o tempo não dá. Mas eu quero que você faça como diz lá em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes em teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. A terceira verdade, por que nós não devemos temer? Porque nós devemos descansar nas promessas de Deus. O texto vai dizer aqui, meus amados irmãos, por isso não tema, pois eu estou com você. Que bom nós sabermos que, diante de tudo isso que nós estamos enfrentando, nós não estamos sós. Olhe para a pessoa que está aí próximo de você e diga assim: Deus está com você. Olhe para aquela pessoa que está... Ligue para aquela pessoa que está passando por algum problema difícil. Uma mensagem de vídeo e diga: Deus está com você. Ligue para aquela pessoa que está passando por adversidade e diga: Deus está com você. Ele não nos abandona. Salmo 27, verso 10. Ainda que pai e mãe nos desampare, Deus ele jamais nos desampara. A palavra de Deus vai dizer também, meus amados irmãos, em Mateus 28, verso 20, que Deus estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, descanse nessa primeira promessa. Deus está conosco. A segunda promessa: eu te fortalecerei. Ou seja, a Bíblia diz que não vem nada sobre nós, nenhum problema nós enfrentamos, que seja além daquilo que nós podemos suportar. A palavra de Deus vai dizer em Isaías 40, 31, que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu creio que Deus ele está com o seu povo e que Deus nos fortalecerá para enfrentar essas adversidades, essas lutas que nós estamos enfrentando. Em Salmo 46, verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então nós precisamos crer que Deus ele está nos fortalecendo, que Deus está nos ajudando nesse momento. Ele há de renovar as nossas forças. É promessa também do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz andar em verdes pastos, Ele me conduz em águas tranquilas. Ou seja, Ele me restaura o vigor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Então creia nesta tarde. Deus há de nos fortalecer diante das adversidades. Creia nessa segunda promessa. A terceira promessa: eu te ajudo. Então que possamos descansar e saber que Deus ele está no controle de toda essa situação. Que Ele vai te ajudar. Você que está no leito de um hospital, você que está numa UTI, você que está com algum parente enfermo, você que está enfrentando dificuldades financeiras, você que está, quem sabe até não tem nem o que comer hoje. A palavra de Deus vai nos garantir como promessa: eu te ajudo. Deus há de te ajudar, em nome de Jesus. A quarta e última verdade que o texto traz: eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Meus amados irmãos, que bom é saber que diante dessas adversidades, diante dessas lutas, o Senhor ele nos segura. Quando eu me lembro de segurar, eu me lembro da figura do apóstolo Pedro.
quando Jesus ele começa a andar sobre as águas e os discípulos estavam em alto mar. E a palavra de Deus vai mostrar que eles ficaram assustados, os discípulos, achando que era um fantasma. E Jesus disse: não, sou eu. Aí Pedro disse: então, se é o Senhor, permita que eu vá até o Senhor, andando também sobre as águas. Jesus diz: vem. Aí Pedro, enquanto olhou para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Sabe por que ele começou a afundar? Porque ele lembrou das circunstâncias que ele estava. Ele estava em alto mar, ele era conhecedor daquele ambiente, ele estava no meio do mar. Então, como conhecedor, como sabedor do local onde ele estava, quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Eu quero dizer a você, ainda assim, Deus, ele clamou e Jesus o segurou e o tirou daquela situação. Eu creio, em nome de Jesus, não tire os olhos dele, continue com os olhos citados nele, porque a promessa da palavra é que ele nos segura pela mão. E assim como ele segurou Pedro, quando ia afundando ali naquele alto mar, ele pode segurar a tua mão e te levantar. Ele pode segurar a tua mão e te consolar. Ele pode segurar a tua mão e te fortalecer. Ele pode segurar a tua mão e te ajudar em toda e qualquer adversidade que você está enfrentando. Por isso, em nome de Jesus, nesta noite, não temas. Não temas porque a nossa confiança não deve estar em irmos. Não temas porque nós servimos a um Deus que age em nosso favor. Não temas porque nós precisamos descansar nas promessas dele. Que Deus te abençoe e que essa palavra ela fique gravada em seu coração e em sua mente. Não temas. Lembre-se disso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim. A tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo: não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Não temas, meu filho, não temas, não temas, não.
Salvador. Levanta, resplandece, porque a glória do Senhor nasce no solo baiano. Levanta, resplandece, porque a glória do Senhor nasce sobre o nosso Brasil. Nasce sobre o nosso Brasil. Se você crê nisso, dê um brado de glória ao Senhor nessa noite. Nasci. Levanta-me, Senhor. Levanta-me, Senhor. Eu quero. Levanta-me, Senhor, e usa-me. Diga isso comigo. Levanta-me, Senhor. Eu quero. Levanta-me, Senhor. Levanta-me, Senhor, e usa-me. Levanta-me, Senhor. Levanta-me, Senhor. Levanta-me, Senhor. Levanta-me, Senhor, e usa-me. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Eu quero. Ajuda-me, Senhor. Eu quero. Ajuda-me, Senhor, e usa-me. Fortalece-me, Senhor. Fortalece-me. Eu recebo. Fortalece-me, Senhor. Fortalece-me, Senhor, e usa-me. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Nós vamos ter um momento de oração agora, e eu gostaria de deixar um texto para a meditação dos irmãos que se encontra em Tiago, capítulo 5, a partir do verso 13, quando ele diz o seguinte: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, e unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Vamos orar nesse instante pela família da irmã Gelva, para que o Senhor esteja consolando. Como diz o texto aqui, está entre vós alguém sofrendo, ore. Nós sabemos que esse momento não é um momento fácil. A família também da irmã Elita, para que Deus esteja também consolando e cuidando também de todos aqueles que estão enfermos. Dentre eles, a Nilda, o seu irmão, meu pai também, que nós estejamos em oração por ele. E por todos aqueles que estão enfermos, que Deus esteja colocando a sua mão, consolando a todos, fortalecendo, nos ajudando nesse momento. Vamos orar. Pai de infinita graça, infinito amor, infinita misericórdia, nesse momento, mais uma vez, nós nos colocamos diante do Senhor, para, Senhor, te pedir o teu consolo, a tua força, sobre a vida da irmã Gelva, sobre a vida dos seus filhos, de toda a sua família. Nós sabemos, Pai, como é difícil esse momento,
mas nós sabemos que o Senhor é presente, que o Senhor fortalece, que o Senhor ajuda. Eu quero, Pai, também te pedir por todas as famílias enlutadas, que o Senhor vá de encontro a cada uma e os console. Abençoa também todos os enfermos. Ser com meu pai, ser com a irmã Nilda, o seu irmão. Ser, Senhor, em nome de Jesus, com todos que estão enfermos. Visita os hospitais, as UPAs, as UTIs. Visita, Pai, aqueles que estão em suas casas, enfrentando algum tipo de enfermidade. Em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor já levou sobre si todas as nossas enfermidades, que o Senhor é um Deus que faz. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja realizando a Tua vontade na vida de cada um. E peço também, Pai, como diz a Tua palavra, Senhor, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, antes pela oração, pela súplica, e com ações de graça apresentar os nossos pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Que essa paz do Senhor, ela guarde o coração de cada uma das famílias da nossa igreja, de cada uma das pessoas que estarão nos assistindo. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um. Ó Pai, e nos dá uma semana de paz, abençoada, conduzida pelo Senhor, livra-nos de todo mal. Ó Deus, cuida de todos aqueles que estão trabalhando nesse tempo, que o Senhor os livre de toda e qualquer infecção, de todo e qualquer problema. Abençoa, Pai, também as pessoas que estão desempregadas, supre as suas necessidades. Abençoa os empresários, abençoa, Pai, em nome de Jesus, o nosso país, as autoridades. Fortalece no Senhor a cada dia. Ó Pai, é a nossa oração nesta noite, crendo, ó Deus, nas Tuas promessas e descansando nelas, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora e reconciliadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre todos nós e sobre todos nós permaneça hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos conceda uma semana de paz, uma semana de vitórias, em nome de Jesus. Um forte abraço em todos, estou com saudade de todos vocês, creio que em breve nós estaremos juntos novamente, presencialmente, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Continuemos em oração uns pelos outros, porque o nosso Deus é fiel. Um abraço.